Ok, estamos ao vivo. Estamos aqui hoje, Olavo de Carvalho e Rodrigo Gurgel, para fazer um hangout a respeito da oficina de escrita criativa. Quero dar uma boa noite a todo mundo e avisar que eu vou deixar os dois pesados, como diria Josias Teófilo, falando. Eu vou me recolher e vou ficar aqui de olho no e-mail dúvidas escritacriativa@gmail.com. Então, quem quiser fazer pergunta, tanto para o Olavo quanto para o Rodrigo, basta escrever para dúvidas escritacriativa, tudo junto, @gmail.com, que eu vou passar as perguntas para eles. Então, com a palavra, Rodrigo, por favor. Pode ser, vamos começar. Olavo, é um prazer estar aqui com você, meu caro. Prazer é todo meu. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui comigo. Você sabe que é sempre um prazer conversar com você. É sempre um prazer poder partilhar da sua inteligência, do seu brilhantismo, da sua alegria, e de maneira que é uma honra realmente estar aqui. Muito obrigado também ao Mauro, que está cuidando aí de toda a parte técnica. E, bom, vamos começar a conversar, então, sobre a oficina, né? Vou falar um pouquinho como é que nasceu a ideia da oficina de escrita criativa, né? Esse tipo de curso é um curso que se tornou mais ou menos comum, está se tornando um pouco comum aqui no Brasil, né? É um curso que nos Estados Unidos não é novidade nenhuma, inclusive existe em praticamente todas as universidades, né? E em muitas delas, inclusive, professores brilhantes deram aula, né? O próprio Vladimir Nabokov, por exemplo, foi professor de um curso de escrita criativa, não me lembro agora de que universidade, mas durante muitos anos, né? E de maneira que a ideia nasceu exatamente para isso, né? Para ajudar as pessoas a melhorarem o seu estilo de escrita, né? Mas é claro que numa perspectiva diferente daquela que a modernidade, a chamada modernidade, instalou entre nós, né? Quer dizer, esta coisa de que a grande protagonista, né, da literatura é a própria linguagem, né? E que acabou dando margem aí a todos esses malabarismos linguísticos, né, das vanguardas. Então, a ideia também é um pouco romper com isso, né, e fazer com que a literatura brasileira, os escritores brasileiros, voltem a olhar para a realidade, voltem a olhar para si próprios, né, e então trabalhem com essas questões para criar os seus textos, né. A ideia é um pouco essa, né, retornar então àquilo que é o verdadeiro papel da literatura, não é? Quer dizer, de não ficar dialogando apenas com a linguagem, como se a linguagem pudesse ter uma existência autônoma, né, separada da realidade, mas discutir, né, efetivamente a complexidade, né, do ser humano, a complexidade do país em que nós vivemos, como a grande literatura fez já aqui e precisa retornar a fazer, né? Aliás, é um dos pontos que você mais fala, não é verdade, Olavo? Quer dizer, toda aquela geração de grandes escritores que nós tivemos nas décadas aí de 40, 50, 60, inclusive, né? E que são escritores maravilhosos, né? E que depois essa tradição acabou se perdendo, né?
Então, o objetivo é recuperar isto também. Né? É recuperar isto. Então, bom, em primeiro lugar, é uma grande alegria estar com você aqui, sobretudo porque nós estamos esperando a sua presença aqui no segundo encontro do escritor brasileiro de Virgínia. Sem dúvida. Também porque essa sua iniciativa da Oficina de Escrita Criativa é um negócio salvador. Aqui nos Estados Unidos tem milhares e milhares desses cursos, de altíssima qualidade, e a exigência de escrita, desde o ensino secundário, é muito forte. O pessoal em si, vamos dizer, aqui eles forçam mais os alunos a aprender a escrever e falar, inclusive falar em público, isso aí já aprendi desde o ensino secundário, do que aprender matemática. Por exemplo, a matemática que eles ensinam aqui é mais simples do que aquela que se ensina no secundário do Brasil. No Brasil, eles sobrecarregam o cara de matemáticas que ele nunca vai usar, mas nunca na vida, né? E desleixam o ensino do idioma. Então, o que nós estamos vendo hoje é essa situação trágica, meio patética, né? Que ninguém mais sabe escrever. Se você pega teses universitárias, tese de mestrado, tese de doutorado, é tudo coisa de analfabeto mesmo. Quer dizer, são pessoas que estão no tati-pitati, vocês não sabem mais nem falar. Tá certo? Quer dizer, o pessoal fala mal da Dilma, mas eu acho que a Dilma não está pior do que os outros. Ela está no nível da nossa intelectualidade, dos nossos. Eu também acho. É a mesma coisa, né? Esse negócio da pasta de dente que não volta para o tubo, né? Da sapiens, é um raciocínio normal hoje em dia. Ela não está abaixo. Né? Eu acho que esse discurso entrecortado dela, né? Esse discurso sem continuidade, esse discurso muitas vezes completamente ilógico, né? Nós vemos isso constantemente entre os universitários. As pessoas saem depois de anos de faculdade sem saber escrever. Eu já vi universitário que, assim, na primeira linha já vinha uma contradição intolerável, na primeira frase. Quer dizer, não passa daí. O negócio está calamitoso mesmo. Isso nunca aconteceu na história do mundo, Rodrigo. Não há caso similar. Se você pegar os países mais pobres, você pega lá a Zâmbia, a Coreia do Norte, o Rajasthan, isso nunca aconteceu em lugar nenhum, é só no Brasil. Então, a coisa tem que ter tido causas muito profundas. Claro. Eu acho que, assim, nós já temos uma certa tradição de desprezo pelo conhecimento, né? Claro. É um negócio que está no livro do Leão Barreto, do Major, lá, que as velhinhas na rua veem um monte de livro e dizem, para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Então, é o conhecimento, é o culto diploma que pensa do conhecimento. Você tem que ter o diploma, o conhecimento não precisa, né? Mas o diploma é indispensável. Então, já era assim no tempo do Leão Barreto. Então, isso é uma tradição maligna que continua até hoje. Mas, nos últimos 40 anos, o que aconteceu foi um negócio extraordinário. Porque uma certa elite, que era o pessoal da esquerda dos anos 60, dominou todos os canais de ensino, do movimento editorial, imprensa cultural, tudo. E começaram a moldar tudo de acordo com o seu interesse gremial. Quer dizer, uma visão do mundo que servia, digamos, para 10 mil pessoas. Exatamente. E eles, essas 10 mil pessoas, são o Brasil. Tudo que aconteceu por eles acham que é o destino do Brasil. Tudo mais que aconteceu no país não interessa. Então, realmente, nós estacionamos em 68. Se você vê a literatura de choradeira a respeito da ditadura, que continua sendo produzida até hoje. É o único tema, parece que é o único tema que existe. É o único tema, exatamente. É o único tema que existe, né? Ou então uma outra coisa muito comum hoje, que eu sempre bato, né? Quer dizer, que é essa coisa do autor ficar se chicoteando em praça pública. E ele só sabe falar dele. Eu, e fica naquela ladainha insuportável, como se ele fosse o centro do universo, e aquele discurso infantil, né? Quer dizer, com aqueles problemas existenciais pequenos, né? Aquela coisa de que eu não sou feliz, né? Meu pai batia muito em mim, né? Minha mãe era uma pobre coitada, então eu também sou um pobre coitado. Sabe esse discurso de auto-vitimismo, né? Isso é uma coisa que se tornou também extremamente comum entre nós aqui. Você senta numa livraria aqui, Olavo, pega 20 volumes de literatura brasileira,
põe numa pilha do seu lado, você começa a ler, é sempre o mesmo discurso em primeira pessoa. Dos 20 livros, 18 vão ser essa choradeira. Eu, e o cara não consegue sair daquilo e do universo dele, pequeno, fechado no quarto, achando todos os seus semelhantes os culpados do sofrimento dele. É o discurso generalizado hoje em dia. Isso é a definição da idiotice, né? Ídios é o mesmo, porque Deus sabe, só entende dele mesmo. Né? Exatamente, exatamente. Isso é como aquela historinha que a Roxane contou outro dia, da menina que tem poemas para eu ler, e eu disse, pô, eles não estão ruins, mas é pena que sejam unitemáticos. Ela perguntou, qual é? O tema é o seguinte, quero dar e ninguém me come. Mas é exatamente isso, Olavo. Esse é o nosso problema, pô. Os caras não conseguem sair dessa coisa pequena, meu velho. Mas aí o terrível é o que é? Você começa a conversar com jovens, e tudo, aí você pergunta, mas você já leu o Flaubert? Não, não li. Mas você já leu Proust? Não, não li. Mas você já leu Thomas Mann? Não, também não li. Você já leu Hemingway? Não, também não li. Eu falei, mas meu amigo não, eu falo meu filho mesmo, né? Porque assim, com 56 anos já dá para chamar os jovens de filho, né? Eu falo, mas meu filho... Aí o sujeito vira e diz assim, mas professor, qual o autor contemporâneo brasileiro que o senhor recomenda? Eu digo, mas meu filho, você não leu Flaubert, você não leu Proust, você não leu Dostoiévski, você não leu Tolstói, você não leu Hemingway, você não leu... E você quer ler uma porcaria de um contemporâneo brasileiro? Ah, pelo amor de Deus, pô. E então, aí tem gente que fica... É muito estranho o que aconteceu no Brasil, muito estranho. É muito estranho, Olavo. Mas olha, grande parte da culpa também, como você já apontou várias vezes, inclusive, é do construtivismo, entendeu? Ah, sem dúvida. Essa coisa de que você desenhar uma placa, ou você entender o que um sinal de trânsito expressa, e entender um texto, como o Flaubert, por exemplo, são duas coisas que se equivalem. Essa ideia idiota, isso é um crime contra os jovens, Olavo. É um crime. Mas o sujeito já vem ignorante do berço. Daí ele chega na escola e ensinam para ele que os textos não querem dizer nada além do próprio texto. Exatamente. Pronto, acabou. Claro, Paralisou a inteligência para sempre. Exatamente. Exatamente. E aí pega esse pessoal concretista e tudo que o Tolentino acabou com eles, na verdade, quer dizer, mostrou toda a farsa que existe por trás disso, e ficam achando, entendeu, que fazer uns joguinhos com palavras e fazer uma brincadeira com as sílabas é escrever literatura, entendeu? Você vê, nesse episódio que você mencionou do Tolentino, isso é altamente significativo, isso pode servir como uma espécie de exemplo microscópico de tudo que se passou no Brasil. Porque ele fez aquela crítica demonstrando que a tradução que os irmãos Campos tinham feito aqui de um poema do Dylan Thomas, uma coisa assim, estava completamente errado. Sim. Qual foi a reação do outro lado? Fizeram um abaixo-assinado. Exatamente. Eu nunca vi abaixo-assinado contra uma crítica. É aquele espírito do grupo, né? O grupo que se defende, assim, se sente ameaçado e reage politicamente, por assim dizer, com uma pressão social em cima do cara. Exatamente. Quer dizer, aí o debate de ideias acabou. O debate literário acabou. Né? Ah, mas Olavo, veja só, que na imprensa brasileira, né, não se abra espaço para uma resenha, não falo nem uma análise mais aprofundada, mas uma mera resenha sobre um livro seu, sobre um livro do Bruno Garchag, um livro do Flávio Morgenstern. Quer dizer, essa é a maior prova de que eles criaram uma espécie de um nicho, entendeu? Onde ninguém mais pode penetrar. Quer dizer, não há mais debate, não há mais discussão. Ninguém quer o debate.
Eles querem que prevaleça o discurso único deles, entendeu? E se fechando nessa redoma, eles mesmo vão apodrecendo lá dentro. Mas não tem a menor dúvida. Nula. Então, dúvida. Esta apropriação dos canais de cultura nacional por esse pequeniníssimo grupo egocêntrico, né, que imagina que o que aconteceu para eles é a história nacional. Sim, é a visão que eles têm, claro. Isso aí só pode dar no emborrecimento geral. Exato. Isso, de fato, nunca acontece. Você veja, um pouco disso a gente vê em outros países também. Por exemplo, na Itália existe esse grande romancista Eugenio Corti, é um sujeito da altura do Manzoni, do Tolstói, uma coisa assim. Ele só é comentado na imprensa católica porque ele é católico. Tá aí. Isso 50 anos atrás era impossível. Sem dúvida. Você via, na França, você via ali, um jornal literário falava do Mauriac, do Bernanos, como falava do Luiz Aragon, ou do Sartre, tudo junto. Claro. Quer dizer, a alta cultura era o ponto onde todas as correntes de ideias se encontravam e podiam debater. Agora não, agora virou a compartimentação de acordo com o clubinho ideológico que o nego pertence. Claro. Na França isso ainda não acontece, a França ainda mantém um pouco do diálogo, mas na Itália se perdeu, aqui nos Estados Unidos está se perdendo rapidamente, e no Brasil se perdeu já 30 anos atrás, 30 ou 40 anos atrás. Então é só disputa de poder, disputa de cargo, não há mais troca de ideias, não há mais um debate literário, não há mais um debate científico, não há mais nada. Todo mundo agora é cabo eleitoral. Do Lula, né? Exatamente. Não, e o mais impressionante também é o seguinte, quer dizer, eu acho que é um sintoma também dessa loucura toda que a gente está vivendo, é que assim, a própria iniciativa privada, né, quando vai financiar projetos, quando vai financiar revistas e tudo mais, quer dizer, financia só revistas de esquerda também. Você vê, o empresariado e milico é facilmente dominável por intelectuais bem-falantes. Eles caem de joelhos na frente desses caras e fazem tudo que andar. Então você pega bancos, grandes indústrias, estão financiando os caras que já têm o financiamento do governo, meu Deus do céu. Exatamente. Não, e que trabalham contra o próprio empresário, meu Deus do céu. Quer dizer, eles estão alimentando os seus próprios inimigos. Quer dizer, isso é de um contrassenso. Só uma pessoa completamente doente para fazer uma coisa dessa, né? Bom, a curto prazo, eles se beneficiam do governo, essa é a verdade. A longo prazo, eles estão contra o capitalismo. Mas quem pensa em longo prazo? Você só pensa na seguinte. Então você vê, as famílias ricas do Brasil são todas petistas. Sim. Saiu uma pesquisa outro dia. Né? Então, por quê? Porque faz grandes negócios com o governo e ganha um dinheiro imediato. E aquele negócio do Lenin, né? Quer dizer, a burguesia nos fornece a corda com que vamos enforcá-lo. Isso é infalível. Né? Agora, esse fechamento do Brasil, ele começa já nos anos 60. E começa ajudado pela própria ditadura militar, que dava dinheiro para esses caras a rodo. Você vê, o Hélio Silveira, o dono da Civilização Brasileira, que era a maior editora comunista do Brasil, 2 semanas dele morrer, ele me confessou isso aí, falou, a minha editora sobreviveu graças ao governo militar. Eles às vezes me prendiam durante 2 dias, me tratavam muito bem, quando eu saía da cadeia, eu ia lá no Golbery, pedia dinheiro, ele me dava. Claro. Olha, esse imbecil coletivo, o processo ainda é aquele, só que se agravou formidavelmente, porque aquela geração já morreu. Claro. E vieram os que aprenderam com isso e que, portanto, são mais burros ainda. Então, agora, antigamente, o imbecil coletivo eu definia como uma comunidade de pessoas inteligentes que se reúnem para se imbecilizar. Claro. Bom, mas o processo já se completou, já estão imbecilizados. Então, agora não é mais um coletivo, é imbecil individual mesmo, um por um. Né? Isso aí se espalhou por toda parte. Claro. Quando você vê esse pessoal que se mete a ser religioso, evangélico, católico, os caras escrevem horrivelmente mal, não são capazes de juntar 3 ideias. Né? Aquele negócio do Feuerstein, quer dizer, uma das principais deficiências do ser humano, não é capaz de seguir 2 linhas de raciocínio ao mesmo tempo. Claro. É uma e olha lá. Então você falar em dialética para esses caras, eles nunca vão conseguir fazer a dialética, opor 2 ideias, né? Porque já parte do princípio de que uma é certa e a outra é errada, acabou a dialética. Sim.
Agora, sabe o que é o mais triste, Olavo? É que quando você conversa com os jovens, você percebe em muitos, assim, uma grande angústia com relação a tudo isso, e com relação a essa incapacidade que eles têm de se expressar por escrito e oralmente, mas eles, o que acontece? Eles não conseguem identificar qual é o problema. Eles vivem nesse constante mal-estar, mas eles não conseguem saber o que de fato está acontecendo com eles. É uma coisa tão introjetada socialmente. Porque você vê, a história brasileira, a história social e psicológica brasileira dos últimos 40 anos não foi documentada nem sequer na história, quanto mais na literatura. Claro. Houve mudanças psicológicas incríveis, profundíssimas. Claro. Não aparece uma linha, né? Por exemplo, como é que foi esse crescimento do banditismo? Isso não está documentado. Como é a relação entre banditismo e governo? Não está documentado. Qual é, vamos dizer, o fenômeno da corrupção petista? Ele aparece ao público todo pronto. De repente, Petrolão, Mensalão, BNDES. Como é que se formou isso aí? Como foi a história? Eles levaram 40 anos para montar isso. Não tem a respeito, meu Deus do céu. Eu vi o começo e agora vejo o fim. Na década de 90, quando o PT promovia aquelas CPIs e acusava todo mundo de corrupção, ali eu já estava vendo que eles estavam montando o Mensalão. Mas é claro. Mas deu para acompanhar o resto da história. E não tem um documento, não tem uma reportagem, não tem nada. Daí, por exemplo, tudo saiu do zero, puf, magicamente. Então, o povo perde o fio da meada da sua própria história, ele está solto no ar, ele está no Dom Covinho, Godô, Pocovô, você está entendendo? Então é por isso que o jovem não sabe para onde ir. Claro. Não, é muito triste, porque você vê jovens inteligentes, né? Jovens que estão ali, vamos dizer assim, prontos, em termos aí, ideais, digamos, né? Para crescer, para se manifestar, que tem tudo em potência, digamos, dentro deles. Mas que não conseguem realizar, Olavo. Não conseguem realizar. Quer dizer, um desperdício de talento, de inteligência, de tempo, muito horrível. Agora, é de fato um ciclo vicioso, porque se a literatura não retrata o que acontece, a pessoa não sabe o que acontece. E daí, elas sabem menos ainda e ficam mais burras e são incapazes de produzir a literatura que documente isso. Exatamente. Não quebrar esse ciclo vicioso. Quer dizer, eu estou fazendo tudo o que eu posso dentro da minha esfera, que é muito limitada. Eu penso assim, não adianta ter um cara fazendo isso, precisava ter 200. Né? Claro. Seria o normal. Então, por exemplo, como escrever hoje? Né? Eu pensei muito nessa técnica, estilo, essa coisa toda, e compus o meu estilo lá do jeito que me convinha. Onde eu junto, vamos dizer, o vocabulário filosófico tradicional, com alguns clássicos da literatura portuguesa, com outros que eu aprendi da literatura francesa, espanhola, etc., etc., com expressões populares, expressões do serbo vulgares, como diz. Combino. O teu americano que, por incrível que pareça, o americano que entendeu, ele leu e falou, pô, mas esse cara é barroco. Eu falei, matou a charada, é o que eu estou fazendo. Né? Mas quantos escritores você conhece, quantas pessoas dedicadas, eu não vou dizer escritor, porque eu não sou escritor, pessoas metidas no meio literário, pararam para pensar isso. Qual é a linguagem que o brasileiro precisa ouvir hoje? Ninguém pensou nisso. Não, ninguém. Não. Essa consciência realmente ninguém tem. E é a consciência literária, propriamente dita. Claro, exatamente, sem dúvida. Mas essa é uma outra coisa. Claro, mas olha, mas é uma outra coisa que eu tento sempre mostrar. Quer dizer, não há discurso sem intenção. Claro, isso é. Se você não tem na sua mente, né, claro para você, qual o seu objetivo com o que você está escrevendo, né, se você não sabe o que você objetiva, né, o que você pretende, qual a sua intenção, você nunca vai conseguir construir o seu próprio discurso. Né? Quer dizer, antes você precisa ter essa autoconsciência. Você precisa saber, quer dizer, que você vai organizar o discurso de uma tal maneira para alcançar um determinado objetivo.
Claro, claro. Essa consciência é primordial. Sem ela não há escritor, não há ensaísta, não há nada. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu queria ser escritor, mas eu pensei assim, falou, mas eu vou escrever o quê? Eu não sei bosta nenhuma, eu não vivi, não tenho experiência, tenho cultura, não tenho nada, é melhor ficar quieto, porra. E comecei a falar quando eu tinha alguma coisa para dizer, que Claro. foi 30 anos depois. Né? Sem dúvida. Mas o pessoal hoje não, aos 15 anos, né? Ah, estou com hemorroida, deixa eu escrever aqui. Claro. Né? Mostrar o meu sofrimento. Mas é exatamente isso, Olavo. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É o que a gente vê. E esse negócio, essa obsessividade sexual, feminista. Bom, isso é terrível. Não, olha. Ah, meu Deus do céu. Quer dizer, o sujeito achar que, vamos dizer, a sua escolha sexual Claro. é fundamental para uma corrente cultural ou política. Mas esse é o mais idiota que alguém já teve. Né? E essa choradeira feminista que não para também. Claro. E junto com isso, aquele discurso chulo. Se o sujeito não escrever um palavrão, entendeu? A cada 5, 10 linhas, ele não está fazendo literatura hoje em dia, lá. Mas o direito aos palavrões é monopólio da esquerda. Eu não posso mandar ninguém tomar no cu. Mas exatamente isso. Pô. Apareceram as peças do Plínio Marcos. Sim. Né? O Plínio Marcos era um sujeito meio esquerdista, e ele fazia umas peças que só tinha palavrão, todos os personagens da puta, tudo. As peças eram boas. O pessoal ficava escandalizadíssimo, mas quem ficava escandalizadíssimo eram os conservadores. Agora é o contrário. Agora é o contrário. A comunistada toda quase morta, tem infarte. Né? E depois aquele negócio, o nego entra lá no meu Facebook, me xinga, me retardado, cretino, diz dele, daí eu mando tomar no cu, daí sabe o que ele responde? Ah, você não aceita o debate democrático. É muito ridículo. Não dá. Quer dizer, além de tudo, a gente precisa se armar de uma paciência infinita, né? Porque, assim, é uma coisa terrível. As pessoas estão completamente despreparadas para o debate. Nós vamos restaurar essa coisa. Nós vamos restaurar. Ainda que seja só eu e você. Nós vamos levantar essa merda. Né? Não vai poder... Olha, eu acho que dentre os seus alunos tem muita gente boa que está aparecendo, viu, Olavo? Muita gente. Graças a Deus. Você veja esse menino aí, o Rafael Falcon, por exemplo. Extraordinário o que ele está fazendo. Menino extraordinário, está fazendo um trabalho ótimo. Né? Aquele menino lá de Londrina, que trabalha com alfabetização, o Carlos. Esse é um pioneiro da educação, esse é um gênio da educação. Está fazendo um trabalho maravilhoso, não é? E tem mais gente, tem mais gente por ali. Paulo Freire perto do Nadalim é bosta. Pelo amor de Deus, o que é isso? Mas não tem nem comparação. Nadalim faz os meninos aprender até latim, porra. Exatamente, e aprende mesmo, é impressionante. É impressionante. Você sabe que, inclusive, o Rafael, na oficina de escrita criativa presencial aqui em São Paulo, eu chamo ele em todas as edições da oficina para dar uma aula sobre poesia, inclusive. Olha só. Porque o Falcão é muito bom, muito, e aí a turma adora, O pessoal fica, essa última aqui, há uns 3, 4 sábados, ele veio para dar uma aula sobre poesia. A aula é para durar 2 horas. O pessoal ficou quase 5 horas conversando com ele. Não, então, os meus alunos que estão começando a aparecer no jornalismo também. Felipe Moura e outros, né? Felipe, sem dúvida, claro. Me mostre um cara na Folha que escreve como Felipe Moura Brasil. Não tem. Como o Morgenstern, o Flávio Morgenstern. Simplesmente não tem. Sem dúvida. Então, do ponto de vista de qualidade, vamos dizer, nós já vencemos essa briga. Ou seja, nós já nos impusemos intelectualmente. E aos caras só resta agora a defesa corporativa. Porque os intelectuais não podem concorrer. Nem se atrevem mais. Né? O professor na universidade, ele manda os aluninhos, fala, vai lá falar mal do Olavo, porque ele não vai pessoalmente. Não, né?
Nenhum professor universitário se mete mais comigo. Agora só os aluninhos que não sabem onde estão se metendo, levam a porrada com o professor. Claro. Não, é terrível, terrível. Infelizmente, mas assim, é o que eu acho. Acho que nós estamos começando a fazer as coisas, entendeu? As coisas estão começando a se modificar lentamente. É trabalho para algumas gerações aí, né? Agora, você aprecio muito o trabalho que você vinha fazendo, que você estava desenhando uma nova topografia da história da literatura brasileira. Sim. Vendo uns camaradas que são apenas medalhões, que são muito badalados demais, tem outros que têm valor, ninguém fala. Você estava medindo, fazendo nova medida das coisas. Sim. Isso é absolutamente necessário. Era isso que eu esperava que o Bruno Tolentino fizesse, mas não deu tempo. O filho da puta foi morrer. Né? Uma pena, né? Uma pena. Essa série, inclusive, ela vai ter continuidade, sabe, Olavo? Eu parei ela esse semestre porque eu estou cuidando do livro que a Record encomendou. Mas, a partir do segundo semestre do ano que vem, eu vou retomar, porque a ideia é fazer esse trabalho de releitura da prosa até mais ou menos a década de 70. Excelente, tem que fazer isso aí. Porque às vezes a pergunta fundamental do estudante, do jovem, é isso: o que eu devo ler? Claro, sem dúvida. Se você não tem essa topografia pronta, o cara fica todo orientado, começa a ler qualquer besteira, se intoxica de porcaria, e daí nunca mais vai ter um juízo literário ou filosófico razoável. Claro. Como é que eu comecei minha educação? Comecei lendo a história da literatura ocidental do Carpo, do começo até eu tinha 17 anos. E fui marcando todos os autores que eu ia ter que ler pelo resto da minha vida. Pois é. Aí eu percebi que dava para fazer isso em outros domínios também, na história da filosofia, na história em geral, nas ciências sociais, e sempre eu começo mapeando a bibliografia do que é preciso ler. Claro. E daí já está orientado. Né? Eu sempre recomendo aos meus alunos, antes de você ler qualquer coisa, organize a bibliografia, acompanhe, procure uma história da disciplina que lhe interessa e faça o status questiones, o estado da questão, a evolução dos debates. Daí você vai ter a topografia, você não vai perder tempo lendo bobagem. Exatamente. Né? Ao organizar minha biblioteca também, você pega para a parte de ciências sociais, você tem a história das ciências sociais, com todos os marcos fundamentais. As pessoas têm que aprender a fazer isso. Agora, na literatura brasileira, ninguém fez isso. Sem dúvida. Você é o primeiro que está fazendo. Não, e sabe o que é muito engraçado, Olavo? Uma coisa que eu percebo quando, nesse processo de releitura dos prosadores, você vai ler o que os críticos literários escreveram sobre aquele escritor e tal, e você encontra juízos repetidos. Então, qual é a impressão que você tem? Você tem a impressão de que esses medalhões, eles não se deram nem ao trabalho de ir às fontes, de ler os próprios autores. Não, um fica repetindo o outro. Como se o julgamento fosse, o julgamento primeiro ali fosse um julgamento definitivo e acabou. Universal, É uma loucura, quer dizer, como é que você vai fazer uma história da literatura brasileira sem efetivamente ter lido os autores? Você vê, isso é um problema que já vem de antes desse período, que é o de selecionar autores pela sua importância histórica. Sim. Apenas. Não pelo seu valor literário intrínseco. E, ora, a importância histórica interessa para o historiador. Claro. Para o garoto que está se educando no ginásio, não é isso que interessa. Não interessa para ele documentar a história social, interessa ele desenvolver a sua consciência literária. Portanto, tem que ler só os melhores. Exatamente. Se você pega o Leão Barreto, ele faz muita gozação com um escritor da época dele chamado Pelino Guedes. Sim. Que era um cara de maior sucesso na época. Quem sabe hoje quem é Pelino Guedes, meu Deus do céu? Claro, ninguém sabe. Aconteceu, né? Claro. E todo mundo leu o Lima Barreto, que na época era um bêbado que ninguém leu. Né? Exatamente. Mas é o que eu falo para os meus alunos. Assim, mas para que vocês vão perder tempo lendo uma infinidade de autores contemporâneos?
Entendeu? Quer dizer, se vocês não dão conta nem da literatura clássica, né? E o resto é perder tempo. E o pior, Olavo, é que a escola é organizada assim aqui. Né? Ou o aluno vai ler um clássico aí entediante, né? Que não tem nada a ver com a realidade dele, que não tem nada a ver com a maturidade dele. Né? Que você imaginou você dar Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, para uma criança de 12 anos de idade, de 13, de 14 anos? Quer dizer, qual é a maturidade que esse adolescente tem para ler Machado? Não Né? tem. Ou ele lê isso, quer dizer, a escola se encarrega de fazer ele nunca mais se aproximar do Machado de Assis, né? Ou ele vai ler literatura contemporânea. O Machado de Assis, de fato, ele tem, vamos dizer, uma percepção da psicologia humana que não é para criança. Claro. Não é mesmo criança, né? Pelo amor de Deus, pô. De captar as malícias, as maldades. Eu lembro a história daquele sujeito que estava lá assando, queimando as pernas de um rato para fazer isso. Sim, aquele conto. Como é que é um conto? E eu lembro que quando eu estava no ginásio, eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava lendo Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. E na escola me davam para ler A Moreninha. Eram duas histórias de amor. Só que uma ia chorar e a outra me dava sono, pô. Eu não vou ler isso, não. Isso aqui está muito chato, não acontece nada. Eu prefiro ler esse. E ela falou, você está muito certo. Mas é exatamente isso, Olavo, exatamente isso. Né? Agora, você veja, por que, por exemplo, hoje aqui nós temos, em língua portuguesa, traduções ótimas do Homero, por exemplo. Por que você não pega um canto da Odisseia, né, e trabalha com o aluno na classe, entendeu? Explicando, fazendo eles lerem? Tem traduções ótimas. Não. Quer dizer, ou dão uma coisa absolutamente entediante, né, que ele nunca mais vai querer ver em toda a vida dele, ou fazem ele ler literatura contemporânea. Eu ainda acho que não dá para você formar um juízo literário só com literatura brasileira. Não dá. Não, impossível. Pelo amor de Deus. Lê Goethe, lê Dostoiévski, senão você não vai aprender. Claro, mas sem dúvida. Vai dar uma boa tradução. Aqui nos Estados Unidos, eles não têm a menor inibição de dar autor estrangeiro traduzido. Nada. Eles não têm esse nacionalismo bocó, você está entendendo? Mas isso é uma bobagem, porque assim, se você não puder dar uma boa tradução para o aluno ler, quer dizer, o que acontece? Você rompe com toda a cultura, com toda a civilização, meu Deus do céu. Fechou no espécie de solipsismo nacional, né? Exatamente. Você falou tudo. Exatamente. O solipsismo pessoal. O solipsismo, exatamente. O nacionalista. Depois veio o solipsismo da esquerda. No fim, só o solipsismo do próprio, do eu. Exato. É exatamente isso. Então, ninguém me come, né? Pronto, esse é o grande assunto. Claro, acabou. É o grande assunto, é o grande tema. Tem um outro que diz que, um aluno meu que diz, eu vou escrever um livro de memórias com o seguinte título: Mulheres que Comi. Bom, é só isso. Eu digo assim, olha, se você for Henry Miller, vai ser um grande livro. Pois é, exatamente. É o que eu ia falar. Se ele escrever bem sobre as mulheres que ele comeu, até que vai ser interessante, né? Agora, se ele escrever mal, pelo amor de Deus, vai ser um tédio, né? Vai ser... Agora, se toda a vida sexual dele transcorreu no banheiro, ele não tem nada para contar. Não tem nada para contar, claro. Mas é o que acontece hoje. Mas é o que acontece hoje. O sujeito vive fechado entre quatro paredes e acha que ele tem uma aventura maravilhosa para contar, entendeu? Eu se lembro aquele ator americano, Bob Hope, ele escreveu um livro de memórias com um título extraordinário. O título é assim: Nunca Saí de Casa. Esse poderia ser o título de muitos livros brasileiros. No caso dele era brincadeira, mas nos casos é verdade. Não, mas é isso mesmo. Olha, mas é muito triste, viu, Olavo? É complicadíssima a coisa, viu? É complicadíssima a situação. Olha, o trabalho que eu vou fazer pela frente é assim: eu trabalho primeiro de restauração da memória. Sim. Contar para as pessoas o que aconteceu na história social do Brasil
nos últimos 40 ou 50 anos, onde, por exemplo, na vida familiar, você teve mudanças profundíssimas. Profundíssimas. Na vida psicológica, as emoções das pessoas mudaram completamente. Claro. Nada foi documentado. Nada. Nem mesmo na história política. A história política é só a auto-história da esquerda. Sem dúvida, só isso, mais nada. Mais nada. Mas Olavo, antes disso, não há cabimento, né? Quer dizer, o aluno termina hoje o curso colegial, você chega para ele e diz assim, bom, meu caro, quem foi Floriano Peixoto? Ih. Ele nunca ouviu falar, Quer dizer, o sujeito não tem a menor ideia do que foi, por exemplo, todo o período da República Velha, né? Toda a Revolução Tenentista, olha, ele não tem ideia de nada, Olavo, de nada. O sujeito não sabe de nada. Mas você vê que a nossa literatura, até os anos 60, ela documentava toda a vida nacional. Sem dúvida. Toda a vida social, psicológica, emocional, tudo. Por exemplo, você lembrou agora pelo Tenentista. Você leu o livro do Josué Montelo, A Coroa de Areia, é a história das revoluções brasileiras. Tudo ali. Tá aí. Mas olha, hoje, Olavo, se você for a uma livraria hoje, você não encontra romance do Josué Montelo. Sumiu, é? Sumiu. E você vai falar com as pessoas que leem tudo sobre aquele, como é que é o nome daquele? Tambores de São Luís, que é um romance lindo dele, maravilhoso. Ninguém ouviu falar e quem não leu também não gosta. Sabe esse tipo de... Agora você vê, naquela época, a literatura documentava, desde a vida nos altos círculos de pessoas ricas, até a vida do mais humilde camponês, estava tudo lá. Claro. Agora não tem mais nada. Agora é só aquele grupinho que fala de si mesmo, meu Deus do céu. Exatamente. O Brasil sumiu, o Brasil se tornou invisível. Foram 40 anos de trevas, pô. Apagou. Deu uma martelada na cabeça, o nego acordou e, de repente, compotou, nunca ouvi, pouco eu vou. Né? Exatamente. É isso que aconteceu. Mas, olha, essa é uma outra questão que eu sempre digo para os meus alunos. Né? Certa vez eu recebi um e-mail de um aluno e ele dizia assim, mas, professor, eu quero escrever, mas eu não quero escrever sobre a realidade brasileira. Eu não quero escrever sobre o que acontece aqui, o que acontece com a minha vida, sobre as coisas que eu vejo aqui nessa cidadezinha onde eu vivo. Eu quero escrever sobre as grandes coisas, sobre os grandes temas. Eu falei, mas meu filho, a sua história é um grande tema. Mas claro que é. Pô, não existe realidade banal. Desde que você pegue, vamos dizer, o detalhe individual dentro do encaixe histórico se torna importantíssimo. Exatamente. Mas esse encaixe. Né? Você percebe? Então, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, o estudante ele fica, então, procurando um tema completamente fora da realidade dele, porque ele acha que, como a vida dele é aquela vida cotidiana e tudo mais, aquilo não é digno de ser narrado. O que é um verdadeiro absurdo, meu Deus do céu. Mas se é tudo uma chatice, descreva a chatice de uma maneira interessante. Mas é exatamente. É uma Machado de Assis. Você vê que os personagens deles são todos personagens banais, medíocres, todos eles. Com exceção do Buenos Aires, né, que é uma exceção, e que vive isolado, aliás, porque não se sente bem no meio da mediocridade geral. São todos medíocres. E, no entanto, a literatura é profunda, meu Deus do céu. Exatamente, mas essa é a grande questão. Quer dizer, os nossos jovens também precisam entender isso. Os livros do Gogol, Nicolai Gogol, ou Goncharov, os personagens são todos medíocres, e, no entanto, a coisa é de uma profundidade extraordinária. Claro. Afinal de contas, a mediocridade é um mistério. Né? Exatamente. Mas é um mistério. Claro. Né? Então, falta isto também, quer dizer, essa educação da sensibilidade, digamos.
Para eu não posso dizer que o meu primeiro livro de grande sucesso é um livro sobre a mediocridade, que é o Imbecil Coletivo. Claro, exatamente, exatamente, pois é. Mas é exatamente isso, pô, é exatamente isso. Então percebe, quer dizer, o que precisa haver, quer dizer, não é só você simplesmente aprender a escrever, né? Mas precisa haver uma reeducação da sensibilidade, entendeu? Para as pessoas reaprenderem a olhar a sua própria realidade como algo digno de ser narrado, né? Sim, sim. Agora, o que vai dar isso para o negro é a literatura, porque na literatura você tem todos os modelos de situações humanas possíveis. Exatamente. Você começa a entender a sua própria por comparação. Claro. Né? Por exemplo, quando você vê, vamos supor que você lê o Dostoiévski, Os Demônios, ou coisa assim. Você vê aquelas discussões dos revolucionários. Claro, era uma profundidade passional que eu nunca vi no Brasil. Claro. Não, isso não existe. Aqui não. Cara, tem alguma diferença entre aqueles revolucionários e estes aqui. Claro. Aqueles lá, eles estavam botando o coração na coisa, era uma coisa real. Aqui é tudo brincadeira. Aqui, como dizia o Ron de Golias, é tudo de isopor. Mas olha, você está dizendo isso, quer dizer, é exatamente a impressão que fica quando a gente lê, por exemplo, o Quarup, do Antônio Calado. Né? Isso. Quer dizer, são aqueles revolucionáriozinhos, aqueles rebeldes sem causa, entendeu? Estavam ali cheirando lança-perfume, jogando, né? E fica naquele universozinho pequeno e de vida interior mesmo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada lá. Você veja, o tema que o Calado pegou ali podia ter dado um romance 1000 vezes melhor. Mas é claro. Veja, é os dramas de consciência de um padre que está metido no meio do negócio da revolução. Exatamente. O Poder e a Glória, do Graham Greene. Claro, claro. Os dois personagens são padres. Exatamente. É o peso do elefante com o peso de uma pulga, meu Deus do céu. Mas é verdade, é verdade. Quer dizer, não, a sua comparação é perfeita. Exatamente. Composa, tá entendendo? Quer dizer, um nego que a concepção do mundo dele é um nada, é uma coisinha pequenininha e ele tenta enfeitar aquilo com palavras. Claro. Isso, desde a juventude eu tinha horror disso. Assim, eu implorava a Deus, não me deixe levar uma vida de farsa, não me deixe. Eu quero ser uma coisa real, ainda que seja um bosta, eu quero ser um bosta de verdade. Exatamente. Esse fingimento, essa coisa, é tão triste no fundo. É um vazio, filho da puta, tá entendendo? Claro. Você tem um filme chamado Beto Rockefeller? Não, se vive há muitos anos. O filme é extraordinário, porque é um pobretão que se faz de milionário e frequenta as festas das pessoas em socialites, etc, etc. E no fundo você vê o vazio do cara, o desespero, né? Claro. Eu digo, esse personagem é um brasileiro, né? É um filme muito bom. É feito por um fotógrafo, Olivier Perrois. Eu acho que todo mundo devia ver esse filme, porque muita gente está vivendo a vida do Beto Rockefeller, está tentando ser o que não é. Exatamente. Mas esse é o problema. Quer dizer, daí você não tem mais a sinceridade. Se você não tem a sinceridade, você não tem a dimensão da verdade. E daí você pode brincar com a verdade com jogos de palavras. Exato. Né? Então, por exemplo, o pessoal que é isso da filosofia fala, não, mas nós não podemos conhecer a verdade. Então, como é que você sabe? Você tentou. Claro. Começa a tentar conhecer alguma verdade acessível a você. Verdade da sua vida. Né? Por exemplo, pensa assim, você está ali conversando com a namorada do seu amigo, o que você está querendo com ela? É amizade? Só você quer comer ela escondida. Você sabe, é capaz de dizer isso para você mesmo? Se nem isso você sabe, porra. Você não sabe nem de você mesmo, vai saber dos outros. Claro, né? Se você não consegue olhar para o espelho e saber com quem você realmente está falando... Esse aqui é o... Rodrigo, isso foi a grande experiência da minha vida. Está tudo perdido, meu caro. Aos 43 anos eu estava fazendo barba, eu olhei no espelho e falei, porra, eu já sei tudo sobre esse cara aí. Eu não sou mais problema para mim mesmo. Agora eu posso tratar de alguma coisa. Claro, exatamente. Mas isso foi através de um esforço de autoconhecimento real, de sinceridade, de buscar conhecer, contar para mim mesmo a minha própria história. Não precisa contar para todo mundo, não. Pelo menos você tem que saber quem é você, o que você fez, o que você quis. Né? Que, aliás, é como começa o próprio seminário de filosofia. Né? Isso. O princípio do seminário é exatamente esse. Né?
Eu inventei uma série de técnicas, eu pensei o seguinte, eu até escrevi essa semana uma apostila que eu vou botar no Seminário de Filosofia, que é assim, todo mundo diz que quer conhecer a verdade, ou que, pelo menos, acredita que a verdade vale alguma coisa. Mas existem tantos obstáculos interiores ao conhecimento da verdade, e não existe ninguém que ensine como vencer esses obstáculos. Então eu fui compondo um conjunto de técnicas que eu chamei de zetologia. Zeteo em grego é procura. Né? Então, a técnica da procura. Não tem nada a ver com método científico, com lógica, são técnicas psicológicas e morais, para você se tornar um verdadeiro buscador da verdade. Né? Que ótimo. Afastar a falsidade. Hoje já tenho esse conjunto e eu estou escrevendo isso e vou ensinar nas próximas aulas. Ótimo. É um problema com o qual ninguém se preocupa. Claro. Eu fui me preocupar com isso, por quê? Porque eu não encontrei pronto. Se eu encontrasse, eu não ia ter que inventar eu mesmo, porra. Sem dúvida. Mas esse é o problema fundamental. Quer dizer, a busca da sinceridade é o preliminar da busca da verdade. Claro. E a busca da verdade é o preliminar, vamos dizer, de uma linguagem verdadeira. De uma linguagem que transpire sinceridade. Sem dúvida, sem dúvida. Mas esse é o grande problema. Por isso que a nossa literatura 90% dela é extremamente artificial. Por causa disso. Quer dizer, isso já era uma tendência que existia na cultura brasileira. Tendência forte, nas classes altas, sobretudo. Mas depois dos anos 70, 80, nossa, a coisa virou uma calamidade. Era uma exceção, virou a regra lá. Vê que o fingimento chegou a ponto da demência. Você lembra que a revista Veja propôs a beatificação do Betinho Herbert de Souza? Eu lembro, é verdade. Não tem a menor ideia do que é um santo, meu Deus do céu. Claro. Faz um negócio que parece meio bonzinho, pronto, já é santo no Brasil. Já é santo. Mas se você ser santo, você ser herói. Botaram o Lula como herói, o Lula como santo. O Lula ia no Nordeste, o pessoal pedia para ele impor as mãos. Presidente, cuide a minha hemorroida. Presidente, cuide a minha asma. Né? Presidente, meu pau não levanta. E assim por diante. Né? E o Lula impunha as mãos e os caras saíram curados, porra. O pior é isso, né? Olavo, é terrível, meu velho, é terrível, é terrível. Mas a gente se diverte, né? A gente faz a nossa parte e, olha, quer saber? Mesmo na pior das coisas, ninguém vai estragar a nossa alegria, porque a alegria é a base da criatividade. Mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Não vou acabar. Não vou chorar por causa desse filho das putas, não. Nem ficar bravo, deixa eles que fiquem bravos comigo. Claro, claro. Não, inclusive porque a gente sabe que a realidade é muito maior do que tudo isso. Muito maior do que isso, meu Deus do céu. Quer dizer... É muito bom, meu caro, muito bom, muito bom. Então, olha, eu acho que se nós já estamos aqui com 1 hora e tanto de coisa, eu acho que o que eu quero é que essa sua oficina de escrita criativa tenha um maior sucesso, que é mais do que merecido. Não é questão de questão de que isso é necessário, isso é urgente. Muito isso obrigado. É para as pessoas, meu Deus do céu. Né? Muito obrigado, meu caro. Diga, mano. Posso cometer o descalabro de interromper aqui? Mas é claro. Só para comentar que foram feitas muitas perguntas, mas eu evitei de interromper justamente porque as perguntas estavam sendo respondidas sem precisar enumerá-las. Né? Uma ou outra aqui não foram respondidas especificamente, mas acho que vale a pena comentá-las aqui. O Lauro César, ele mencionou aqui uma frase atribuída a José Lins do Rego e gostaria que vocês comentassem ela. A frase seria: os grandes escritores têm a sua língua, os medíocres a sua gramática. Perfeito, perfeito. Pô, mas que ótimo, pô. É perfeito, exatamente, é exatamente isso. É exatamente isso. Mas hoje em dia não é só gramática, é gramática e regras de polidez, da Folha de São Paulo. Tem que copiar isso aí. Agora, você não pode personalizar a sua linguagem se você não personalizou a sua pessoa. Claro. Isso é bastante óbvio. Então, primeiro, ser alguém de fato, ser alguém que você conheça. Mas quando você diz a palavra eu, não ser uma coisa vazia, meu Deus do céu. Quando eu falo eu, tenho que saber de quem eu estou falando, meu Deus do céu. Em primeiro lugar, autoconsciência.
Eu adotei essa divisa, a divisa do Dom Quixote já faz 30 anos. E eu sei quem sou. Exatamente. Agora eu sei minhas virtudes, meus defeitos, minhas qualidades, minhas possibilidades, meus limites, tudo. Já sei. Eu sou o maior especialista em olavologia do mundo. Ninguém precisa me dizer que... Né? E por causa disso eu posso falar alguma coisa. Exatamente. Você precisa encerrar os seus problemas, dizer, agora eu não sou mais problema para mim, eu já me conheço, acabou. Agora eu vou tratar de alguma coisa, que não é eu. Né? É só você tem uma linguagem pessoal. Essa frase do Zé Lins eu não conhecia, mas é muito boa, é perfeita, perfeita. O exemplo do Zé Lins é muito bom, porque eu estava falando agora que a literatura até os anos 60 documentava toda a vida nacional. Sim. O Zé Lins é isso, você encontra nele a vida do Rio de Janeiro, a vida do camponês, né? No livro Cangaceiro, que é um livro que eu adoro, assim. Você já falou várias vezes. A origem da civilização, meu Deus do céu, a partir da linguagem, uma coisa maravilhosa, e ao mesmo tempo tem os dramas da classe média do Rio de Janeiro, tem tudo ali. Ele sabia tudo, ele amava o Brasil inteiro, não só o Brasil do lugarzinho deles, tá entendendo? Esse é um escritor maravilhoso. Vamos lá, Mauro, tem mais? Eu tenho mais uma outra pergunta aqui, que também não foi respondida. Só para falar que as perguntas que eu não vou mencionar aqui são perguntas normalmente sobre indicação de livro, indicação de autores, e essas coisas passam, pelo que o Olavo já respondeu, pelo mapeamento, né, pela topografia de uma bibliografia, e que você pode fazer isso a partir do Otto Maria Carpo. Seria uma base suficiente já. Sem dúvida. Muitas perguntas foram variáveis dessas. Literatura brasileira, note bem. O Carpo dá um mapeamento da literatura universal, mas falta alguém fazer vamos dizer, essa seleção canônica para a literatura brasileira. Olha, o Rodrigo está trabalhando. Né? Tem uma filóloga italiana que foi muito amiga do Murilo Mendes, que é a Luciana Stegano Picchio. Ela tem uma história da literatura brasileira que é muito boa, viu, Olavo? Muito boa. A gente pode ter... Eu tenho alguns... participado, vamos dizer, do provincianismo. Exatamente. E assim, ela é muito criticada pelo Alfredo Bozzi, o que é um ótimo sinal. É um ótimo sinal. É um ótimo sinal. É sinal de que a obra é fantástica, entendeu? Então, quando os alunos me pedem uma obra semelhante à do Carpo, que tenha feito uma boa história da literatura brasileira e tudo, eu sempre recomendo essa autora, que ela é muito boa. Eu posso ter algumas discordâncias pontuais com ela e tudo, às vezes ela é um pouquinho de esquerda demais para o meu gosto, mas ela fez um mapeamento muito interessante, né, que, na minha opinião, ninguém fez aqui no Brasil até hoje. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Porque o observador estrangeiro ele não está interessado na autopromoção nacionalista. Exatamente. Ele está na qualidade literária, na importância educativa das obras. Muito boa. Luciana Stegano Picchio. Para quem quiser fazer um levantamento do que lê e tudo, ela serve como um guia assim, histórico, né? Ela faz um levantamento, o forte dela não é o juízo crítico, né? Mas em termos de levantar os autores nacionais e tudo, ela faz um trabalho maravilhoso, muito bom. Bom, e claro, tem o Wilson Martins, né? Isso é indispensável. Claro, o Wilson, né? A história da inteligência brasileira do Wilson. Na história da inteligência brasileira, ele colocou tudo, documentou todas as obras ano por ano, um negócio absolutamente incrível. Incrível. Então, 90% é a história da burrice brasileira. 10% da história da inteligência. Mas você viu o contraste. Exatamente. Diga, Mauro. Tem mais uma aqui de ordem, diria eu, técnica. É um aluno do COF, Daniel Azevedo. Daniel Azevedo, ele gostaria de saber sobre a importância do aprendizado de latim para a escrita criativa. Olha, isso é tão importante que eu vou dizer o seguinte. Eu só fui estudar gramática da língua portuguesa com 30 e tantos anos.
Então, como é que eu escrevia corretamente antes? É o seguinte, eu tive um excelente professor de latim no ginásio. Aprendi latim pra caramba, com o professor José Quebrando Bretas. E com isso eu escrevi em português correto. Sem dúvida. Era mais do que suficiente. Aí é importante. Aliás, digo mais, quer dizer, o latim é fundamental, inclusive, para a própria construção do pensamento lógico. Sem dúvida, sem dúvida. É um instrumento fundamental para desenvolver o raciocínio lógico. Vocês peguem a gramática do latim, gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida e leiam o prefácio. Claro. Ele escreveu em 1940 e ainda se aplica. Sem dúvida. Né? Ele disse, esse pessoal está botando muita matemática na cabeça das crianças e está negligenciando o português, sobretudo o latim. Sem dúvida. Matemática não desenvolve inteligência de ninguém por um motivo muito simples. A matemática não tem assunto, ela só tem forma. Sem dúvida. Então, Exato. é na prática da linguagem que nós vamos adquirir isso aí. Claro. Agora, veja, você estudou latino na época do antigo ginásio, Olavo. Isso. Então, agora hoje, pelo amor de Deus, o sujeito sai termina o que é o antigo colegial e não sabe nem português. Pois é, olha, de português eu não aprendi nada, juro para você, nada, zero. Olha, essas coisas que eu aprendi no ginásio, eu aprendi latim, um bocado de latim, aprendi um bocado de francês, aprendi um bocado de biologia. Isso foi tudo. Tudo. E disso eu me alimento até hoje, se você quer saber. Aí. Então, vamos dizer, os critérios gramaticais que eu usava para escrever em português eram os do latim e do francês, e funcionava. Aí. Se pelo menos a gente tivesse isso hoje, estaria ótimo, meu caro. Oh, pelo amor de Deus. Nossa. Se ensinasse só latim para os neguinhos, já seria um grande negócio. Nossa, seria maravilhoso. Pelo amor de Deus, pô. Com latim, bicho, você pode ler. Você lê Santo Tomás de Aquino, você lê Leibniz. Toda a cultura latina que tem no mundo é uma grandeza. O latim te abre todas as portas. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu lamento não ter estudado, quando era jovem, ter estudado mais grego. Né? Rudimentar, é só o suficiente para consultar um dicionário, não consigo ler assim, correntemente. Mas pelo menos o latim está garantido. Ótimo, ótimo. É isso, Mauro. Acho que a gente já cumpriu aí com todas as perguntas, de alguma forma. Acredito que todos foram atendidos de alguma maneira aqui, mesmo que não fossem especificamente, as perguntas foram tangenciadas de alguma forma pelo Hangout. Acho que a única que talvez possa restar e que eu gostaria de oferecer aos dois seria qual seria quem faz a pergunta é o Vitor Fidel, a respeito da importância da estrutura dos 4 discursos na literatura. Puxa vida, isso daí eu deixo pro Olavo, que assim, ele é mestre nisso. Ora, os 4 discursos, eles são a estrutura interna de toda a obra de Aristóteles. E toda a obra de Aristóteles, quer dizer, é a estrutura do saber ocidental, não há outro. Até hoje, se você pensar o que é o método científico, eu digo, o método científico é a dialética de Aristóteles, somando, vamos dizer, a noção da experimentação. Só isso. Então, até hoje, a única forma de raciocínio científico que existe, o que é a ciência? Ciência é a confrontação de hipóteses, dialética de Aristóteles. Então, assim, os 4 discursos, eles não são uma teoria minha, foi uma teoria que eu desencavei de dentro de Aristóteles, que ele não a explica em parte alguma, mas ela está subentendida. Claro. Então, eu escrevi isso para abrir as portas da pessoa para o conhecimento da obra de Aristóteles e, portanto, de toda a herança aristotélica que vive até hoje. Você vê, nos anos 90, houve um congresso sobre Aristóteles, da Unesco, assim, tinha 200 participantes, a maior parte deles eram cientistas naturais, biólogos, físicos, químicos, etc., mostrando a atualidade de Aristóteles para estas ciências, não é só para a filosofia. Né? Porque Aristóteles, 80% do que ele escreveu é ciências naturais. Né? E isso tem validade e importância até hoje. Por exemplo, quando descobriram, no século XX, eles descobriram a física de Aristóteles não é uma física, é uma metodologia geral das ciências. Falaram, pô, finalmente entenderam. Ele já tinha explicado isso. Né? Então, os 4 discursos é para isso, é a chave do negócio todo.
Está mais do que respondido, Mauro. Agora, eu quero dizer uma coisa para a turma. Vocês não apenas façam o curso do Rodrigo, mas leiam esses livros dele, que são, vamos dizer, eu acho que uma atualização desse problema do mapeamento da literatura. Do mapeamento topográfico, quer dizer, as várias alturas, os valores maiores e menores, que esse é o senso de orientação básico para você começar a entender a literatura de um país. E o Rodrigo é o único sujeito que está trabalhando nessa área. Eu digo, esperava que o Bruno Tolentino fizesse, pedi, implorei para ele, mas não deu tempo. Ele não fez. Né? Mas o Rodrigo está fazendo. Vamos em frente, meu caro. E graças em grande parte a você, que é o mestre de todos nós, meu caro. Bom, eu já expliquei qual é o meu lema, né? Eu vim para foder com tudo. E olha, e está fazendo isso muito bem, viu, Olavo? Muito bem, Olavo. Grande alegria. Espero você aqui em novembro, então. Estaremos aí. Estão todos bem aí? Roxane está bem? Olha, a mulher do Pedro está tendo nenê essa noite. Ah, não me diga! Já foi para o hospital. Mas que maravilha, pô! Estamos aí espalhando bebês por 3 continentes. O terceiro, agora? Meus parabéns, meu velho. Isso é muito bom. Poxa vida, ótimo. Muito bom. Fico muito feliz, Olavo. Olha, para vocês dois. Muito obrigado. E olha, Deus abençoe todos vocês aí, viu, Olavo? Para vocês também. Muito obrigado por tudo. Eu queria, antes de encerrar, só comunicar a todo mundo que está assistindo ao Hangout que o término do prazo das inscrições ele vai ser adiado para dar oportunidade para quem assistiu o Hangout também visitar o site do professor Rodrigo Gurgel, rodrigogurgel.com.br, dar uma olhada na ementa e ter a oportunidade de fazer inscrição. Então, até domingo, que é dia 18 de outubro, as inscrições ainda vão estar abertas. Aqueles que já se inscreveram vão estar recebendo seus logins e senhas no próximo sábado, e aqueles que fizerem a inscrição no domingo, na segunda-feira vão estar recebendo esse material. Então, rodrigogurgel.com.br, dê uma olhada agora depois do Hangout, e ao longo da semana a gente está com as inscrições ainda abertas. Obrigado, professor Rodrigo Gurgel, obrigado, professor, os dois professores, né? Professor Olavo de Carvalho, e se quiserem dar um adeus aí para o pessoal. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado aqui o nosso Hangout, né? Foi um prazer estar com vocês. E passo a palavra aí para o meu querido Olavo para se despedir de todo mundo. É isso aí, grande alegria, gente, estar com vocês de novo. Espero que se repita. Ótimo. Tudo bom para todo mundo aí. Tchau, tchau.